João capítulo 13, versículo 4. Evangelho de João, vamos prosseguir que agora vem o que o Senhor fez e que nós devemos fazer. Então, ele estava lá, o Senhor, e levantando-se da ceia, tirou os vestidos, as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Fala para o seu irmão do lado, aos discípulos. E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O Senhor começou a lavar os pés, não de todos. Não lavou, aqui o texto não diz que ele lavou o pé de todos. Lavou o pé dos discípulos. Dos discípulos, um ato de extrema humildade. Por que, irmãos? Porque é fácil você servir um chefe. É fácil você servir um líder. Mas servir discípulos, servir servos, ovelhas, apenas quem tem humildade e o mesmo espírito que tinha o Senhor. Entendam, o Pedro não entendeu, e o Senhor lhe disse: entenderás depois. Tem muitas coisas, ações de Deus nas nossas vidas, que quando acontecem, nós não entendemos. Mas depois que nós crescemos em espírito, crescemos no conhecimento de Deus, crescemos em humildade, crescemos em sabedoria, aí nós entendemos. Tem muitas coisas de Deus que nós só vamos entender, só vamos discernir, porque muitos perguntam: oh, por quê, Senhor, por que, Senhor, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? E parece que não vem resposta. Por quê, irmão? Porque se viesse você não entenderia. E a pergunta não é por que, Senhor, é para que, Senhor? Qual o seu propósito nisso, Senhor? Mas na medida que nós crescemos, nós começamos a entender. Depois, como diz o Senhor, nós entenderemos. Hoje nós entendemos muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas. Nós entendemos a ação do inimigo, nós entendemos como Deus nos guardou, nós entendemos como nós agimos de uma maneira errada, porque nós crescemos no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, crescemos em sabedoria e crescemos em humildade. Tem que haver um crescimento para que nós entendamos cada vez mais as coisas de Deus. E diz aqui no versículo 8 ao 11... Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aí o Pedro já mudou o discurso. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Tinha um contaminado, todo mundo sabe quem que é, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. A palavra limpa o nosso coração, a palavra lava nossa alma, mas tenha os pés limpos pelo Senhor. Para você poder pisar em solo sagrado, andar com o Senhor, que não haja contaminação em nenhuma parte de nós, aonde nós temos pisado. Dependendo do lugar onde você tem pisado, você pode estar contaminando os seus pés. Entenda, irmãos, tem pisado em roda de ímpios, de escarnecedores. Judas andou por lugares errados, né? Tire, o Senhor Jesus, quando enviou seus discípulos para pregar, falou: aonde vocês não forem recebidos, forem afrontados, saia de lá e tire até a poeira dos vossos pés. Tire a poeira dos vossos pés, quando você pisar em lugares contaminados.
Entenda, irmãos, andar em lugares limpos, sem os pés limpos, você não vai pisar serpentes e escorpiões e corre um risco enorme de ser picado por eles. O Senhor quer limpar os nossos pés, os pés dos discípulos, dos servos como nós. Assim como Ele fez com os discípulos, Ele quer fazer conosco. Entenda, irmãos, as pessoas que se desviam, se afastam do caminho do Senhor, é que estavam com os pés contaminados. Entendam por que nós trouxemos a direção de Deus sobre permanecer na casa do Senhor, que na hora certa você vai ter um encontro com a palavra e vai receber a sua bênção. Jamais se afastar da casa do Senhor, porque é o solo sagrado, é o solo santo, o solo que você deve pisar. Não pise em lugares contaminados. Vai fazer o que lá? Eu vou evangelizar. Não é assim que se age. Dependendo do local, Deus vai te dar uma estratégia, mas tome cuidado por onde você pisa, para que não contamine os seus pés. O Senhor limpou os pés dos discípulos, porque o corpo, a alma, o espírito, o coração já estava limpo pela palavra do Senhor, mas era necessário um ato de extrema humildade, né? Limpar os pés. Não foi à toa, Deus age com propósito em tudo, para que eles não se desviassem, não fossem para caminhos errados, como foi o caso do Judas. E aqui no versículo 12 diz: depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E segue o texto. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Nós não somos maiores do que o Senhor. Se bem que tem alguns aí que se julgam, misericórdia. Não somos maiores do Senhor que nos enviou. E Ele diz: siga o meu exemplo. O que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo? Servir. Ele só serviu. E serviu com humildade. Servia os discípulos, servia as pessoas. Então, lavar os pés significa servir. Servir com humildade no coração. Porque servir uma autoridade, servir um chefe, não é humildade. É como se fosse uma obrigação, e em alguns casos até bajulação. Mas servir aquele pessoa humilde, o discípulo, a ovelha, o servo que tem buscado o Senhor, isso demonstra aquilo que Deus ama: humildade. Não é servir por interesse, é servir com humildade. Bem-aventurado, diz o Senhor, feliz, abençoado é aquele que assim o faz. Eu fiz, eu dei o exemplo, façam vocês também. É claro que você não vai sair por aí lavando o pé de todo mundo dentro da igreja, né? Se fosse o caso, lavaria. Mas sirva com humildade o seu irmão. Isso agrada ao Senhor. Isso mostra que você tem o Espírito do Senhor contigo. Porque o cristão ele não pode só pensar em se servir, irmãos. Maior é aquele que mais serve, diz o Senhor. E diz aqui o versículo 18: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
não são todos, diz o Senhor. Não lave os pés de ímpios. E eles precisam primeiro limpar o coração, aceitar o Senhor, se tornar discípulos, se tornar servos. A palavra do Senhor diz que não deiteis pérolas aos porcos, coisas santas aos cães. Receber Deus, receber o Pai, receber o Filho Jesus, é receber quem Ele enviou. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você a sirva. Sirva os discípulos, os servos, os mensageiros, as ovelhas do Senhor. Sirva, irmão. Sirva para que Deus te sirva. Sirva para que você dê frutos para Deus. Sirvamos um ao outro com humildade e recebamos o Senhor no nosso coração. Como recebeu aquela mulher paralítica, como recebeu o homem da mão mirrada. Receberam bênção porque estavam na casa do Senhor. De uma maneira ou de outra, eles estavam servindo ao Senhor. Então, irmãos, marque posição. Não saia da casa do Senhor sem o receber. E quando lá estiver, sirva, irmão. Sirva com humildade, não só por interesse. O Senhor Jesus diz lá em João 14:12, as obras que eu fiz, vocês poderão fazer e maiores ainda. Quando você vê esse texto, muitos veem esse texto, as obras que o Senhor fez, eu quero fazer milagres também como o Senhor fez, maravilhas como o Senhor fez, e dar a outra face como o Senhor fez, e lavar os pés dos discípulos como o Senhor fez. A obra que Ele fez, devemos fazer. Nós devemos ser imitadores de Cristo, servir com humildade o irmão, servir com humildade o servo, o discípulo do Senhor. Talvez não necessita você lavar o pé de ninguém, mas sirva com humildade, porque esse é o Espírito de Deus para liberar a sua bênção. Lembre do caso do Jó. O cativeiro dele mudou, né? Deus reverteu e deu tudo em dobro para o Jó, quando ele estava servindo os amigos, intercedendo pelos amigos. Quando você ora por alguém, né, com humildade, você está servindo esse alguém, servindo a Deus, e Deus vai te servir. Entenda, o segredo, irmãos, é ter humildade. Porque aquele que não tem humildade, ele vai falar, eu lavar esses pés? Sei lá onde que ele pisou, eu lavar esses pés, né? Parece que faz um mês que ele não troca a meia, né? Vem todo aquele monte de desculpa. Mas isso é literal, mas muitas vezes a pessoa inventa desculpa para não servir o outro. Não, ele é meio encrencado mesmo, ele é assim mesmo. Não, sirva, irmão. Sirva que Deus vai te servir, e sirva com humildade. E lembre-se, não saia do lugar certo, porque vai chegar a hora certa e você vai tomar posse da sua bênção. Amém, irmãos? Fiquemos em pé, vamos orar, em nome do Senhor Jesus.